Boa noite para quem está aqui no presencial, boa noite para quem está no online, os que estarão nos assistindo futuramente. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos guie sempre. Dando continuidade à nossa proposta de esclarecimento sobre as terapias que o SEVA trabalha, hoje nós estamos trazendo a apometria. Então, o que é a apometria? Apo, além, metria, medida. Então, etimologicamente falando, a apometria é uma terapia que vai além da medida. Então, é uma técnica de desdobramento anímico. O que significa isso, né? Quando nós iniciamos o trabalho de apometria, a primeira técnica que nós utilizamos é o desdobramento. E a apometria por si só, ela é 1000% mental. Depende da mente de quem está comandando a terapia e da mente de quem está recebendo essa terapia. E aqui, fazendo um parêntese, a Ana comentou, né? Nós desenvolvemos esta terapia aqui na casa toda quarta-feira na apometria coletiva. E também, a Ana esqueceu de ressaltar, na quinta-feira, toda quinta-feira, nós fazemos o tratamento coletivo, né? Antes de iniciar o tratamento fluidoterápico. E na segunda-feira, quinzenalmente, nós temos o atendimento individual, que hoje ele é operado na Pensilvânia, Estados Unidos. Então a operadora mora lá e de lá ela trabalha com os colaboradores do SEVA que moram aqui no Brasil, em várias cidades, certo? E a coletiva, ela acontece aqui na quarta-feira, presencialmente, com transmissão ao vivo. Então, só para esclarecer, porque a Ana se esqueceu, né, desses outros detalhes, ela ficou só com a apometria coletiva na quarta. Então, já disse, né, apometria, preposição apo, que significa além de, fora de, e metro, que vem de metria, relativa à medida, que representa o clássico desdobramento entre o corpo físico e os corpos espirituais do ser humano. Então, desdobramento, todos nós passamos por desdobramento todas as noites quando dormimos. Então, o desdobramento não é uma especialidade da apometria, não é. Você não precisa conhecer nada de apometria para desdobrar. Há pessoas que desdobram aqui, em vigília. Eu sou uma delas. Se eu estiver muito cansado, eu sentei aqui, adeus, já fui, né? E há pessoas que precisam passar por um estímulo para que isso aconteça. E há pessoas, aliás, todos nós passamos pelo desdobramento durante o descanso do nosso corpo físico, no período do nosso sono. Então, a apometria, ela utiliza essa técnica de forma consciente. Então, quando a gente desdobra os corpos, tanto do apômetra que está trabalhando, quanto dos seus assistentes, quanto da pessoa que está sendo tratada. Aqui na quarta-feira, no tratamento coletivo, nós desdobramos corpos de todas as pessoas que estão aqui no salão. Fica todo mundo com a consciência expandida, tá? E também os que estão online. Não é propriamente mediunismo, é apenas uma técnica de separação desses componentes.
Então, quando a gente fala em desdobramento de corpos, nós estamos aqui trazendo o conhecimento da teosofia, que Helena Blavatsky disse: o ser humano é formado por 7 corpos. Então nós temos o nosso corpo físico, bem próximo a ele nós temos o nosso corpo duplo etérico, um pouco mais afastado o astral, mais afastado o mental inferior, mais afastado o mental superior, mais afastado o búdico e o mais afastado ainda espiritual. Então, quando a gente desdobra, o que nós fazemos? Nós colocamos esses corpos um ao lado do outro. Aquela boneca russa, eu sempre dou esse exemplo, né? A boneca russa, você vai tirando uma boneca de dentro da outra. É exatamente dessa forma. Nós somos um aparelho 7 em 1. Antigamente a gente tinha um aparelho de som 3 em 1, né? Ele tocava fita, tocava CD e era rádio. Nós somos mais do que isso, nós somos 7 em 1. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, fala-se em 3 corpos. A apometria foi além, porque ela buscou o conhecimento da antroposofia e agregou mais 4 corpos, tá? Gente, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Eu não tenho nenhuma restrição. A apometria não está vinculada a nenhuma religião. Então, muitas vezes as pessoas acham que ela é uma religião ou que ela está vinculada ao espiritismo. Ela foi criada dentro de um centro espírita umbandista, mas ela não está conectada a nenhuma religião, tá? Ela é uma técnica? É uma técnica, é uma terapia, uma técnica. Você, aqui no SEVA, nós estamos aqui dentro do SEVA, dentro de uma casa espírita, nós usamos a apometria, usando os recursos mediúnicos. Então, aqui no SEVA, quando nós oferecemos a apometria, ela é 100% gratuita. Lá no consultório, o apômetra que aplica a apometria no consultório, ele não vai usar da sua mediunidade. Ele vai usar apenas a técnica pela técnica. Então não tem nenhuma oração, não tem nada. Ele já começa colocando os símbolos de proteção no espaço e ali ele já começa a dar os comandos para acessar as informações do campo vibracional daquela pessoa que está sendo atendida. Qual que é a diferença da apometria do centro espírita e da apometria do consultório? A apometria no consultório, a pessoa que está sendo submetida ao tratamento vai expor o problema dela apenas para o apômetra. É ela e o apômetra. No centro espírita, o problema da pessoa é exposto para a equipe de médiuns inteira que trabalha na apometria. Então, lá no consultório, entre aspas, pode ter um segredinho. Na casa espírita, seu segredinho vai ser revelado para todo mundo, né? Na casa espírita, nós usamos a mediunidade para trabalhar a apometria. No consultório, você não usa a mediunidade. Você usa o seu campo vibracional, você usa o seu magnetismo e expande essa energia para buscar as informações. Então, a abordagem terapêutica não tem nenhuma conotação religiosa e, neste contexto, o termo é melhor identificado como apometria clínica ou captação psíquica.
O que seria captação psíquica? Eu desdobro o meu corpo, expando a minha consciência, entro em contato com o campo vibracional da pessoa, ou com o campo vibracional do ambiente, porque a apometria ela pode ser feita para pessoas, pode ser feita para ambiente, pode ser feita para animais, certo? E aí quando você expande sua consciência e vai lá e busca a informação, quando você traz essa informação, é 100% de certeza que o que você está percebendo, o que você está captando, é real e verdadeiro, tá? Porque se você duvidar, você vai fazer uma captação errônea. Me lembro um momento que a gente estava tratando de um cão, né? E quem estava fazendo a captação para mim era minha filha, a Lívia. Ela expandiu a consciência, ela buscou, nem eu, nem ela, ninguém conhecia o cãozinho, não conhecia os familiares, os familiares do cão, não sabíamos o endereço, não sabíamos de nada. Na hora que ela expandiu a consciência, ela buscou a residência da família e começou a descrever a casa, inclusive detalhes de dentro de casa e de fora de casa. E aí nós descobrimos qual era a problemática do cão. O cão estava doente por desarmonia entre o casal. E aí ela captou a briga desse casal no jardim da casa, que não é qualquer casa não, tá? É uma casa lá no bairro Flamboyant. Dá para vocês imaginar qual é o estilo, né, o padrão da casa, certo? Ela descreveu com detalhes. E na hora eu fui invigilante, porque quando ela começou a descrever, eu pensei assim: Lívia, é a apometria do cachorro, por que você está descrevendo o ambiente? Né? Ainda bem que eu não falei nada, eu só pensei. Aí depois, no final do processo todo, a tutora do animal disse: você descreveu a nossa casa, descreveu o nosso jardim, e essa confusão, essa briga que você assistiu é o que acontece todos os dias entre eu e meu marido. Então, por isso que eu disse agora há pouco, que quando você capta, é 100% de certeza que você está captando. Você não vai captar coisa errada. Se você estiver realmente conectado, não capta, tá? Essa técnica, você perguntou agora mesmo, né? Esta técnica conduz à separação, deslocamento do corpo mental e astral do corpo físico para além do tempo e do espaço através de conceitos da física quântica. Então para ser apômetra tem que dominar a física quântica? Não, não precisa. Mas tem alguns conceitos básicos da física quântica que a gente precisa ter uma noção para que na hora que você está abrindo a frequência, você possa entender o que é que está acontecendo naquele momento. Pode ser aplicada a qualquer pessoa, independentemente da idade, religião, raça, cor, crença ou estado de saúde. A pessoa pode estar na UTI, prestes a desencarnar, você pode abrir a frequência dela, desde que alguém da família autorize. Nós aqui do SEVA não abrimos frequência se a pessoa não autorizar. Agora, lógico, se for uma pessoa com uma deficiência mental, que não responde pelos seus atos, é assim que fala na advocacia, não é? Que não responde pelos seus atos, aí alguém da família precisa autorizar. Pode ser um pai, a mãe, um tio, um irmão, uma irmã, né? Mas alguém precisa autorizar. A gente não abre se não houver autorização, certo? Quando é criança, né? Também precisamos que alguém autorize. Agora, se é maior de idade,
responde pelos seus atos, ele mesmo ou ela mesma terá que autorizar, e essa autorização é feita através do link do Seva, né? Onde a pessoa responde uma ficha, ela preenche uma ficha, e lá no preenchimento dessa ficha ela deixa expresso que ela está autorizando o Seva a abrir a frequência dela, tá? Há apômetras, há casas espíritas que abrem frequência das pessoas sem pedir autorização. Aqui no Seva nós conhecemos muito bem o que é apometria, conhecemos muito bem o que é o espiritismo, conhecemos muito bem o que é o karma, o que é dharma. Nós não fazemos sem autorização. As forças da apometria, ela tem 3 forças. Eu disse agora há pouco, quando eu disse do desdobramento, que é a primeira técnica, né, utilizada na abertura de frequência. Então, eu falei que nós buscamos a força da teosofia, mas nós temos uma força da apometria que é a espiritual, onde o espiritismo, codificado por Allan Kardec, trouxe toda a ciência espiritual. Então, quando a gente faz o curso de apometria, a gente precisa estudar as obras de Allan Kardec, as 5 obras básicas, para que você tenha conhecimento dessa questão da ciência espiritual. Também temos que buscar conhecimento da questão energética. E aí esse conhecimento da questão energética a gente busca na teosofia de Helena Blavatsky. E o principal objetivo que a gente busca, né, a gente vai conhecer os 7 corpos, que são esses corpos que eu disse agora há pouco, tá? Mas também tem uma outra força muito importante. Só uma questãozinha. Sim. Os 7 corpos, né, descobertos pela Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, eles não estariam interligados, não estariam dentro dos 3 corpos que a doutrina espírita nos mostrou, não poderiam estar correlacionados, sendo que a doutrina espírita resumiu em 3 corpos e a apometria expandiu. É uma dúvida minha, isso que eu estou perguntando. Então, a Valéria está perguntando se os 7 corpos estudados na apometria, na teosofia, não seria uma expansão dos 3 corpos do espiritismo. Não. O espiritismo fala do corpo físico, fala do perispírito e do espírito. Esses 3 corpos do espiritismo vai abarcar o corpo físico, estudado na apometria, o corpo perispiritual e o corpo astral. O mental inferior, mental superior, búdico e átmico, eles estão além desses 3 corpos, tá? Eles estão além, eles vão além. Inclusive em termos de dimensão não, como que eu falo? Distância. Por exemplo, o Chico Xavier, que era o médium por excelência que a gente conhece, ele tinha um corpo espiritual de 12 quilômetros de raio. Nós, pessoas normais, temos um corpo espiritual de alguns centímetros a 1 metro, 1,10 m. Olha, para ter um corpo espiritual de 1,10 m tem que ser muito evoluído. O Chico tinha 12 quilômetros de raio, ou seja, 24 quilômetros de circunferência. Chico era Chico, né?
Eu não sei falar para vocês do Divaldo, porque não tive essa informação, mas do Chico eu tive essa informação quando eu estive na Índia em 1996. Foi lá que eu fiquei sabendo que o corpo espiritual do Chico tinha essa dimensão. Você queria falar, doutor? Uma pergunta. O que significa, então, cada corpo que nós temos? Quando você desdobra ele nesses 7 corpos. Cada corpo tem uma função. Acredito que seja isso que você queira saber. Não vai dar para falar de cada uma dessas funções aqui agora, pelo tempo que é restrito, né? Mas, basicamente, é assim, olha, o corpo físico te conecta com esse ambiente físico que você está aqui. É o palpável, né? O corpo perispiritual liga você ao espírito. O corpo astral liga você às suas emoções, o emocional. O corpo mental inferior está ligado aos seus sentimentos, às suas... que não deixa de ser emoção também, né? Raiva, ódio, rancor. Pessoas que vibram nessa faixa vibratória, elas estão muito conectadas ao corpo inferior, mental inferior. O mental superior, ele já te conecta com o seu cardíaco e você já expande mais a sua amorosidade. O búdico já te conecta mais à intuição e o espiritual te conecta ao servir. Aí já é o coletivo, servir ao coletivo, tá? Em linhas gerais é isso. Porque para cada corpo desse seria uma aula, né? Vai tranquilamente, para cada um desses corpos você vai discorrer 2 horas, 3 horas de aula, com toda certeza. Bom, e a parte anímica da apometria, nós buscamos o amparo na Umbanda. Então, a Umbanda nos traz esse animismo. Por quê? Porque a Umbanda trouxe a magia. Lembrando que a magia, quando a gente fala de magia, magia divina, nós estamos falando de um conhecimento milenar. Então a Umbanda usa parte da magia, né? Mas ela não usa toda a magia. Além disso, ela traz a força da natureza. Então a gente trabalha com os elementais, gnomos, sílfides, salamandras, sílfides, ondinas, sereias, fadas, gnomos, né? Iemanjá. Mas também trabalhamos com bate-folha, por exemplo. Fazendo o bate-folha é um comando da apometria. E aí a gente vai poder estar contando com o apoio dos orixás, que estão ligados, cada um ao seu trono e, consequentemente, tem uma função específica. Então, nós da apometria, não é que a gente é um bandista, não é que a gente trabalha com banda, mas a gente precisa ter esse conhecimento para a gente saber lidar no momento que for necessário, tá? Como funciona a apometria? Essa técnica traz limpeza, cura, harmonia em 3 níveis diferentes. Identificação de bloqueios ou obsessores. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu estou obsediado. E na verdade ela não está obsediada. É uma auto-obsessão. Ela mesma está se auto-obsedando. Como assim? Nós não somos frutos dessa encarnação. Nós somos frutos de várias encarnações. E em encarnações passadas a gente pode ter vivenciado alguma situação que nos deixou em situação muito delicada, e quando reencarnamos agora nesta encarnação,
a gente se conecta com isso lá atrás e começa a nos obsedar. Então, por isso que é uma auto-obsessão. E a apometria vai te ajudar a compreender se você está tendo um obsessor ou se você está se auto-obsediando. Essa auto-obsessão pode ser decorrência de fatos ocorridos na vida presente também? Pode. Normalmente ela está ligada a uma encarnação anterior, né? Mas vamos supor que nesta vida, aos 20 anos, você teve uma situação muito delicada em sua vida, teve um trauma, você se descompensou, saiu do eixo e tal, não sei o quê, e depois lá na frente, depois de mês, ano, você se recompôs. Aí você seguiu viagem. Aí passou 20 anos, passou 30 anos, de repente alguma coisa aconteceu, você conectou lá atrás. Mas conectou lá atrás nesta encarnação, não foi em outra encarnação. E aí você passa a viver todas as dores, todas as feridas que você viveu lá 20 anos passados, tá? E aí você vai viver com uma profundidade muito grande, acreditando que aquilo é seu, e não é, tá? Bom, o segundo nível é tratar esses bloqueios. Então a gente não só identifica o bloqueio, como também temos recursos para tratar e tratar com eficácia. Valdo, a apometria trata tudo? Ela não é panaceia. Ela não é panaceia, tá? Ela poderá tratar ou não, porque às vezes não é a cura daquela situação, não é o melhor caminho para aquela pessoa. Por exemplo, um câncer. De repente a pessoa precisa passar pelo câncer para poder aprender alguma coisa. Então nós não podemos ir lá curar esse câncer, certo? Mas, se não for isso, com toda certeza o câncer vai ser curado. Por quê? Porque o tratamento vai ser feito nos corpos sutis. O tratamento vai ser feito lá no corpo perispiritual, no astral, mental inferior, mental superior, búdico, espiritual, que consequentemente vai reverberar no físico e curar o físico. Nós não curamos o físico, nós curamos os corpos que não estão ligados ao físico. Quem cura o corpo físico é médico. E nós, enquanto apômetras, também não podemos retirar medicamento que o médico passou. Isso é crime. Nós vamos ser responsabilizados por isso, tá? E um outro nível do tratamento, né, é que ela equilibra os chakras. Então, por isso, na quinta-feira, quando a gente faz o tratamento coletivo, o nosso foco, como é um tratamento rápido, o nosso foco é tratar dos seus chakras. Então a gente limpa os chakras, harmoniza, coloca ele funcionando como quando você nasceu, e em seguida ativamos os seus 7 corpos. Então o tratamento coletivo aqui na quinta-feira, o foco dele é esse, para depois você ir para o tratamento individual lá nas marcas. Aqui, ó, o desdobramento, né? Aqui está seu corpo físico, e à medida que você afasta, vem os seus corpos menos físicos, vamos assim dizer. Ana Cláudia tinha complementado esse desenho para mim, não sei se ainda está valendo. Então, ó, físico, esqueci agora, o perispírito, né, perispiritual, o astral, mental inferior, mental superior, búdico, e faltou o átmico, que é o espiritual, certo?
Se você pegar essas bonequinhas, vai colocando uma dentro da outra, até ficar visível apenas esta aqui, que é o nosso corpo físico. Como eu disse antes, né, o desdobramento ele pode ser consciente ou inconsciente. Consciente através da apometria ou de outras terapias que usam esse desdobramento também. Inconsciente quando nós não recordamos, normalmente é quando estamos dormindo, né? E voluntário, quando a pessoa provoca. Eu estou aqui agora em sã consciência e eu quero desdobrar. Aí eu desdobro e vou buscar as informações que eu quero. E pode ser provocados. Aí no caso de provocados são as hipnoses, né, que os hipnoterapeutas usam como forma de tratamento. Ainda tem a emancipação letárgica, que decorre da emancipação parcial do espírito, podendo ser causada por fatores físicos ou espirituais. O corpo perde temporariamente a sensibilidade e os movimentos. Pode ser através de uma meditação, né? Ou pode ser também através de uma doença, de um acidente. Emancipação cataléptica é a emancipação do espírito, todavia existe uma rigidez dos membros. Aqui entra aquela doença catalepsia, que antigamente às vezes a pessoa era enterrada viva, né? Então entra nesse caso. Bom, eu vou parar por aqui, porque já deu o horário, né? Aqui, ó, só vou trazer os corpos aqui. Ó, a tríade divina ou ternário superior, ou ainda individualidade ou eu, compostos pelos corpos átmico, búdico e mental superior ou abstrato. Átmico, búdico e abstrato. Esses corpos são corpos superiores. Na apometria nós não mexemos com eles, porque eles são perfeitos. Na apometria nós mexemos com esses corpos, que é o físico ligado ao chakra básico, o perispiritual ligado ao chakra rara, o astral ligado ao plexo solar e o mental inferior ligado ao cardíaco, certo? Então, normalmente na apometria nós lidamos com os 3 primeiros corpos: físico, duplo etérico. Eu estava falando perispiritual, não estava fazendo confusão com o espiritismo. É duplo etérico e o plexo solar, certo? Esses 3 a gente usa, trabalhar com eles com muita frequência. Os outros nós não procuramos trabalhar, porque eles são corpos, olha, consciência mental concreta, consciência dos sentimentos e emoções, consciência etérea e energética do plano físico, consciência física do encarnado. Então, gente, quando a gente trabalha com apometria, nós podemos ir onde nós quisermos. Por exemplo, a gente está tratando a Georgina lá na casa dela. A gente nunca foi na casa da Georgina, não sabe onde é, mas com o poder da nossa mente nós desdobramos aqui, vamos lá e muitas vezes adentramos a casa da Georgina e conseguimos descrever objetos que existem lá dentro. Ontem mesmo, eu não sei se elas estão me ouvindo, ontem mesmo no curso de apometria eu estava ressaltando o papel de 2 colaboradores do SEVA. Uma mora em Campinas, São Paulo, e a outra mora em Paulínia, São Paulo. Elas, quando começaram há 4 anos passado no curso de apometria, elas não tinham confiança. Então ia para a prática
elas não captavam nada. Aí uma delas agora, sobretudo uma delas, as duas estão afinadésima, mas tem uma delas que está captando com detalhe informações. E detalhe, aqui no SEVA nós não falamos o nome da pessoa que está tendo a frequência aberta. Isso na apometria individual. Então já há alguns anos, não me lembro, 3, 4 anos, você se lembra? O Paradigma ordenou que, ao invés de falar o nome da pessoa, era para dar um código a ela. Então já há uns 3, 4 anos nós usamos o código APO de apometria 001/2025 para a primeira pessoa que pediu tratamento na apometria. Hoje nós estamos no APO 0047, tá? Quando chega no final do ano, esse APO volta, né? APO 001/2026, certo? E aí segue dando. Ou seja, a apometria do SEVA hoje está trabalhando de uma forma tão afinada que nós não falamos o nome da pessoa, nós não falamos a doença, não falamos onde mora, não passamos nenhuma informação para a equipe de captadores. E só reafirmando, quem opera a sala é a Adriana, ela mora na Pensilvânia, Estados Unidos. Quem trabalha na sala mora em Campinas, São Paulo, Paulínia, Pirassununga, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Brasília, Belo Horizonte, Araxá, cada um num canto. E são pessoas que nem conhecem o SEVA fisicamente falando, nunca vieram aqui, que são os nossos colaboradores na apometria. Certinho? Bom, então, gratidão, né, ao coração de cada um de vocês, tiveram a paciência de me ouvir, os que estão online, os que vão assistir no futuro, só gratidão, e que Jesus nos ampare, nos abençoe cada vez mais. Gratidão.